Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, essa liturgia de hoje, o Evangelho, a gente vem acompanhando partes desse Evangelho ao longo de todos os dias da liturgia, mas eu queria me deter com vocês nessa primeira leitura antes de ir para o Evangelho. A primeira leitura de hoje, Barnabé está indo lá em Antioquia, porque ouviu dizer que lá começaram a ter novas conversões. Barnabé sai lá de Jerusalém, onde estava ali a igreja que estava nascendo, né? Barnabé é enviado para lá para ver o que era aquilo que estava acontecendo. Que novidade era essa? Barnabé foi enviado para isso. Quando Barnabé chega lá, ele encontra tudo aquilo que falaram, que chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Ele chega lá e vê um povo que se converteu. Um povo que ouviu a pregação e se converteu. Um povo que nem era judeu, mas que ouvindo o anúncio da palavra, se converteu. Então ali estava começando uma igreja. Ali estava começando um povo que estava no início, experimentando ali, eu vou usar essa expressão, eles estavam ali na lua de mel da fé, naqueles primeiros momentos, naquela empolgação. E na lua de mel, na empolgação, é fácil para a gente permanecer, não é assim? Vou dar outro exemplo. Quando você compra alguma coisa, a prestação, há 24 prestações para pagar. Você comprou aquela coisa, ela está com cheiro de novo ainda. Você paga a primeira prestação empolgado, porque chegou agora, né? Você paga a segunda, porque ela está ali, mas ali no meio do ano, às vezes já até estragou. E você permanecer até o fim pagando fica difícil. Você tem que honrar seu compromisso, mas você tem que permanecer ao longo daquele tempo. Vou dar outro exemplo. Começar um regime, todo mundo começa. Aqui, todo gordinho começou a rir, porque todo mundo já começou um regime. E na primeira semana, fidelidade, aquela empolgação. Mas quando você encontra aquele gordinho na segunda semana, ele já não está permanecendo tão firme. Ele já vai comendo uma coisinha aqui, outra ali, daí a pouco ele mesmo se convence, vou deixar para começar a semana que vem. Permanecer no início é fácil. Permanecer ao longo do tempo é um desafio para nós. Por isso que Barnabé chega naquela igreja que está começando e já chega exortando, já chega convidando, já chega avisando a todos para que permanecessem fiéis no Senhor. Mas olha agora, com firmeza de coração. Meus irmãos, se nós não tivermos firmeza de coração, nós vamos começar muitas coisas e não vamos terminar nada. É aquela pessoa que começa vários cursos e nunca termina. É aquela pessoa que começa um regime e nunca termina. É aquela pessoa que começa a retomar seu caminho para a igreja, mas daqui a pouco ela não volta mais.
Começa a engrenar as coisas lá em casa com meu esposo, minha esposa, mas eu desisto no meio do caminho. Nessa noite, com essa liturgia, Deus está nos provocando a permanecermos, mas com a qualidade de firmeza de coração. E aqui eu preciso fazer esse caminho de dizer que firmeza de coração é diferente de dureza de coração. Porque tem gente que permanece porque endureceu, que permanece porque é teimoso. Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, né? Mas tem gente que permanece por pirraça. Agora eu vou até o fim. Mas não é disso que Barnabé está falando. Barnabé está falando para aquelas pessoas permanecerem no Senhor com firmeza de coração. E o que significa isso, padre? Que é uma firmeza que, mesmo que aqui do lado de fora as coisas estejam difíceis, do lado de dentro eu preciso estar firme. Essa firmeza que tudo aquilo que acontece aqui fora eu vou enfrentar a partir de uma força que vem de dentro. Mas não porque, e os mais velhos vão lembrar, né? E agora a gente descobre quem é mais velho, como aqueles antigos desenhos, como o desenho do He-Man, quando ele gritava, né? Eu tenho a força. A liturgia de hoje não está pedindo para você ser Mulher Maravilha, para você ser o He-Man, para você ser a She-Ra, não, nada disso. E os mais novos, pesquisa na internet lá que você vai descobrir os desenhos que a gente assistia antigamente. A liturgia não está falando isso. A liturgia está falando que essa firmeza de coração, ela vem de dentro, mas não porque eu tenho a força, mas porque eu conto com a graça de Deus. É uma firmeza que vai precisar do meu empenho, da minha perseverança, mas não uma perseverança de quem faz tudo sozinho. Essa firmeza aqui não é a firmeza como alguém que se determina a ir para uma academia e faz força para ficar bem musculoso por fora, mas é fraco do lado de dentro. Eu estou falando de uma parceria saudável, primeiro da graça de Deus que te quer firme. Deus é o primeiro interessado em que você permaneça. Essa parceria entre a graça de Deus e o nosso esforço. Permanecer para nós que somos cristãos só é possível se primeiro eu contar com a graça de Deus. Se eu achar que eu sou tão bom, que eu já sei tanta coisa, que eu nem preciso de Deus para permanecer firme, cuidado. Você está caminhando justamente num caminho de cair numa heresia, de quem acha que consegue tudo sem a graça de Deus. Não é assim. Barnabé está dizendo, olha, permaneça fiel ao Senhor com firmeza de coração. E aí vem 3 características agora. Firmeza de coração, e aí a palavra diz assim, é que ele, Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito e cheio de fé. Permanecer com firmeza de coração exige que eu e você sejamos bons. A palavra não diz que Barnabé era bonzinho, ou era bobinho. Diz que ele é bom. Porque muitos de nós queremos permanecer, mas a gente confunde firmeza com dureza e ao longo do tempo, ao invés de melhorarmos, nós vamos ficando piores. A gente até permanece, mas quando a gente olha para trás, a gente fala assim, nossa, lá eu era melhor. Parece que o tempo passa e eu estou ficando pior. A firmeza de coração, ainda que me mostre os meus pecados e os meus limites, mas faz com que eu seja uma pessoa melhor. Eu não disse uma pessoa de sucesso, perfeita, que nunca erra. A palavra disse bom. E hoje permanecer bom é um desafio para mim e para você. No mundo que nos instiga o tempo todo à vingança, a ser melhor que o outro, Barnabé pôde exortar aquela comunidade a permanecer com firmeza de coração, porque ele, com firmeza de coração, permaneceu um homem bom. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós e percebermos, será que eu permaneço uma pessoa boa? Olha que eu não estou estabelecendo aqui competição com ninguém, né? Será que eu sou uma pessoa tão boa como a minha vizinha, tão boa como meu marido, minha esposa, tão boa como meu irmão? Não. Aqui o referencial é o Senhor. Barnabé disse, permanecer firme no Senhor, fiel ao Senhor com firmeza de coração. Então dá uma olhadinha para você. Será que de você eu posso dizer que você é uma boa pessoa? Eu não estou falando aquele camarada, aquela pessoa que é boa com todo mundo. Uma pessoa boa tem firmeza de coração.
Barnabé, além de ser uma pessoa boa, era cheio do Espírito Santo. Essa firmeza de coração nada tem a ver com a quantidade de coisas que eu tenho. Firmeza de coração para quem é cheio de dinheiro, para quem é cheio de estruturas. Não. Aqui a estrutura que fazia que Barnabé fosse firme de coração é que ele era cheio do Espírito Santo. E aí entra a parceria do meu esforço com a graça de Deus. Não dá para ter firmeza de coração sem contar com a ação do Espírito Santo. Sem contar com aquele que Deus nos ensinou a chamar de advogado e de socorro. Socorro das nossas fraquezas. Então Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Como é que eu vou ser firme, padre, de coração? Sendo cheio de fé. Porque aonde as coisas estiverem complicadas, muitas vezes a gente vai bambeando na firmeza, porque coloca os olhos nos problemas e não na nossa fé. E o que é a fé? É essa certeza de que Deus vem em meu socorro, ainda que eu não veja, ainda que os problemas estejam aumentando, mas pela fé eu permaneço com essa firmeza de coração. Gente, isso aqui é um tremendo exercício. Isso aqui é o esforço para nós honrarmos esse nome de cristãos, para nós honrarmos esse nome que nos foi dado pela primeira vez lá em Antioquia. Já no Evangelho, os judeus não estavam com firmeza, mas com dúvida, começaram a perguntar para Jesus: até quando nos deixará na dúvida? E aí está onde a gente começa a perder a firmeza, aonde a gente cai na qualidade de permanecer. A gente permanece, mas começa a duvidar. Mas será que Deus vai me ouvir? Mas será que vale a pena ser cheio do Espírito Santo? Será que vale a pena nesse mundo ainda ser bom? Quando a dúvida entra, a gente vai afrouxando na firmeza. Quando a dúvida chega, e é humano para nós, a nossa humanidade, ela pode vir a duvidar. Mas se eu tiver sido treinado nessa escola que Barnabé foi treinando aquela comunidade que estava começando, na firmeza, na fidelidade ao Senhor, com firmeza de coração, meus irmãos, ainda que as coisas estejam bem difíceis, e elas ficam difíceis para quem vem para a igreja, elas ficam difíceis para quem segue o Senhor, elas não ficam melhores para quem vem para a igreja. Basta vir para a igreja e as nossas vidas ficam maravilhosas. Basta você seguir o Senhor e seus problemas acabaram. Não é assim que funciona. Se alguém te falou que era assim, te enganou. E eu estou quebrando agora esse engano. Porque nós estamos aqui. Mas a nossa vida ela continua no ritmo normal e problemas podem acontecer. Muitas vezes a firmeza não vai estar do lado de fora. Porque os relacionamentos lá em casa não estão bons, porque no meu trabalho as coisas estão inseguras, porque as coisas lá em casa não caminharam da forma como eu pensei. Ainda que aqui fora nós estejamos abalados, a firmeza do lado de dentro vai nos ajudar a permanecer. Se a nossa segurança, como disse o salmista, se a nossa segurança for o Senhor. Por que os judeus estavam apertando Jesus no Evangelho? Porque eles queriam ter a segurança racional, intelectual, que de fato ele era o Messias. Mas Jesus fala assim: olha, eu já falei para vocês, mas para quem tem um coração habitado pela dúvida, Deus pode falar, mas a pessoa não consegue ouvir. Foi o que Jesus disse: mas eu já falei para vocês. Vocês estão duvidando, vocês estão pedindo tantos sinais que eu já falei. E não está aqui na palavra, mas eu vou falar. Jesus fala assim: eu já falei descaradamente para vocês, eu já repeti várias vezes. Mas para quem tem um coração cheio de dúvida, os ouvidos acabam ficando surdos. A gente vê, a gente escuta, mas por causa da insegurança do lado de dentro, a gente não consegue sentir que Deus é a nossa segurança. E aí, para terminar, a segurança de Jesus era interior, porque Jesus passou pela crucificação, pela calúnia, pela traição. A vida de Jesus não foi fácil. A vida de Jesus não foi uma vida onde todas as coisas deram certinho. Ele foi perdendo pessoas, ele foi sendo caluniado, ele foi passando por dificuldades,
mas a firmeza que ele tinha do lado de dentro fez com que ele permanecesse até o final. A liturgia de hoje quer me provocar, e quer te provocar a que você reconheça como é que está a firmeza do lado de dentro. Ainda que os problemas do lado de fora estejam crescendo. E aí eu trouxe para a gente rezar o exemplo de um animal, bem engraçado ele. O camelo, que lá no deserto, quando o camelo está andando ali naquele deserto de areia, e vem uma tempestade, aquele animal irracional, não estou xingando ninguém de camelo, depois eu vou te elogiar, mas para você entender o que no meio da tempestade, quando as coisas estão complicadas ali no deserto, o que aquele animal irracional faz? Ele dobra os joelhos, fica parado num lugar, fecha os olhos e deixa a tempestade passar. Ele fica ali, ele para. Ele fica firme do lado de dentro. Ele não pode mudar a tempestade do lado de fora, mas ele fica parado ali. Quando a tempestade acaba, ele se sacode todo, porque a areia ficou toda em cima dele, ele se sacode todo, desdobra os joelhos e continua o caminho dele. Agora, bem que eu poderia chamar cada um de nós de camelo, né? Só que não é assim que a gente faz. Nem chamar de camelo eu posso. Porque quando as coisas se complicam, quando as tempestades se complicam do lado de fora, é o tempo onde a gente menos dobra o joelho. É o tempo que a gente procura culpados, é o tempo que a gente se desespera, é o tempo que a gente corre, é o tempo que a gente reclama. Mas por que da tempestade? Imagina se o camelo está andando no meio do deserto e ele começa a pensar, mas por que Deus mandou uma tempestade de areia agora? O camelo sabe que não adianta questionar. O camelo sabe que ele não vai parar a tempestade, ele dobra os joelhos, fica parado. Mas a firmeza do lado de dentro faz com que quando a tempestade passa, ele se levanta, sacode toda a poeira, toda a areia que estava por cima, porque a tempestade de fato aconteceu, e continua o caminho dele. Nessa noite, a liturgia nos chama de cristãos, e o padre te chamou de camelo, para ver se você aprende que a firmeza do lado de dentro não vai poder ser roubada pelo tamanho da tempestade do lado de fora. Acontece assim com um camelo, que é irracional, que é uma criatura que não conheceu Jesus Cristo. Imagina comigo e com você que temos uma dignidade maior, que somos batizados e que nessa noite estamos sendo provocados a ter firmeza de coração. Quando a tempestade do lado de fora começa, quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem os problemas, a primeira coisa que é abalada é o nosso coração. Aí a gente começa, mas por que comigo? Mas por que agora? Tudo comigo. E aí começa a encher o coração de dúvidas. E um coração cheio de dúvida não permanece. É como o coração daquele gordinho que começou a ficar na dúvida se o regime ia adiantar. Ele duvidou e já voltou a comer chocolate, já voltou a comer pizza. Esse é um camelo. Porque muitas vezes nós carregamos nas costas o peso das nossas dúvidas. E quem se deixa encher por dúvidas, perde a firmeza de coração. Nessa noite, Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes a gente não sabe agir nem como camelo. A gente é mais irracional do que aquele animal. Quando as coisas estão difíceis, nós buscamos a segurança no dinheiro, nas coisas. Nós buscamos segurança em instrumentos, em estruturas. E por último, a gente busca a segurança no Senhor. Nessa noite, Senhor, nós estamos recorrendo ao auxílio do Teu Espírito Santo para que nos faça homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nos faça homens e mulheres cheios de fé e que a Tua graça nos ajude a sermos homens bons, Senhor, mulheres boas, de bom coração, para que essa firmeza nos sustente no tempo da tempestade, no tempo dos problemas, para que essa firmeza de coração nos sustente quando chegar a notícia ruim. Nós não podemos garantir que notícias ruins não vão chegar. Nós não podemos garantir que a nossa vida, tudo vai ser sempre às mil maravilhas, mas nós podemos garantir que se a nossa segurança estiver no Senhor, nós vamos chorar,
Nós vamos sofrer, mas a firmeza do lado de dentro vai fazer com que a gente saiba esperar a tempestade passar. Passou a tempestade, meu irmão, levanta agora, sacode toda a poeira, os escombros. Sai dos escombros dessa tempestade na sua vida, porque você tem firmeza do lado de dentro. Eu não estou falando perfeição, eu não estou dizendo que você é perfeito, eu estou dizendo que existe bondade dentro de você. Ainda que você escute isso com uma agressividade, porque você é a última pessoa que se reconhece bom. Tem bondade dentro de você, porque você é filho de Deus. Tem bondade aí dentro. Só que está frouxa, precisa de firmeza. E o que nos treina nessa firmeza? O Espírito Santo de Deus, o exercício da nossa fé. Eu estou pedindo, Senhor, fortalece agora tantos homens e mulheres que se afrouxaram na fé, que estão com um coração frouxo, que estão com um coração abalado pela dúvida se de fato esse tratamento vai ser para curar, ou se nesse tratamento essa pessoa vai falecer, com medo se o dinheiro vai dar até o fim do mês, o mês ainda continua e o dinheiro já acabou e a pessoa está com dúvida, está com medo. Eu estou te pedindo, Senhor, nessa noite, por ação da Tua misericórdia, retira as dúvidas do nosso coração e nos faz homens bons, cheios do Teu Espírito e cheios de fé. E se uma tempestade veio por cima de nós, que nós saibamos dobrar os joelhos, rezar e nos mantendo firme no tempo da dificuldade e nos mantendo firme no tempo da tristeza, sabendo que a tempestade passa e essa tristeza também vai passar e esse problema também vai passar, meu irmão. O camelo é um animal e ele sabe que ele tem que esperar a tempestade passar. A tempestade vai passar, mas quando ela acabar, quando esse problema se resolver, você tem que estar firme do lado de dentro, porque você vai ter que se levantar, sacudir a poeira e continuar o seu caminho. Eu estou pedindo, Senhor, nessa noite, que muitas pessoas, desculpa usar essa palavra, que muitas pessoas empacadas na fé, porque se desesperaram com o tamanho dos problemas e essas pessoas abandonaram a fé. Essas pessoas deixaram de recorrer ao auxílio do Espírito Santo e essas pessoas abandonaram o caminho de conversão e de bondade. Pessoas que alcançaram já um caminho de conversão e por causa de todos esses problemas têm se tornado pessoas amargas, duras, que murmuram, que reclamam, que brigam, que falam mal de Deus e da igreja. Eu estou te pedindo, Senhor, resgata agora do lado de dentro a firmeza do coração desse homem, a firmeza do coração de um homem que foi muito humilhado no trabalho, a firmeza do coração de um homem que foi desacreditado dentro de casa, e Deus está te restaurando por causa da graça dele. Deus está te alcançando nessa noite. Deus está te alcançando para que no meio dessa tempestade, Deus não está prometendo que a tempestade vai acabar agora. Deus está dizendo para você: eu sou capaz de te fortalecer do lado de dentro. Abre o coração, reza, abre o coração e reza, e Deus vai te fortalecer. Abre o coração e reza, e acolhe essa exortação, permanecer firme no Senhor, com firmeza de coração. Senhor, firma os nossos corações. Eu estou te pedindo nessa noite, firma o coração de mães desesperadas. Existem corações atribulados de mães que não estão conseguindo permanecer firmes, porque não estão vendo solução para os problemas na vida dos filhos. Eu estou te pedindo, Senhor, aonde tem uma mãe desesperada por causa da tempestade, firma essa mulher do lado de dentro, no coração. Vem com a tua graça, vem com o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu Espírito Santo.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.